Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Inácio de Loyola, o grande fundador da Companhia de Jesus. Todo mundo conhece mais ou menos a vida de Santo Inácio e a sua clamorosa conversão. Inácio Loyola era um soldado, né? Mais do que soldado, era um cavaleiro. Ele, como oficial, queria seguir na corte do rei as glórias militares. É assim que, defendendo a cidade de Pamplona de uma invasão dos franceses, Santo Inácio foi atingido por um balaço de canhão. Ele foi atingido em ambas as pernas, foi levado para o castelo da sua família em Loyola e ali teve que sofrer duas tremendas e terríveis cirurgias, dolorosíssimas. Foi durante esse tempo de convalescença em que ele estava tentando se recuperar, né, das suas lesões, é que ele, então, entediado, pediu para ler livros de cavalaria, que era o seu interesse. Recebendo a notícia de que ali não havia livros desse gênero, ele, então, resolve ler os livros que estavam lá à disposição, que era a vida de Cristo e a vida dos santos. Foi através da leitura da vida de Cristo e da vida dos santos, então, que Inácio se encontra com Jesus. Ou seja, a palavra viva de Deus, o Verbo eterno, que falava no coração de Inácio já há tanto tempo, através do instrumento daqueles dois livros, começou a ecoar dentro do coração de Santo Inácio. E ali, o processo tremendo de conversão. Todo mundo sabe, então, que ele fundou a Companhia de Jesus e como a Companhia de Jesus foi importantíssima para a história da Igreja, naquele século conturbado, século XVI, em que a reforma protestante estava tomando conta da Europa. Foram os jesuítas, como um verdadeiro exército do Papa, que detiveram o avanço da revolta protestante e não somente expandiram a fé cristã no Oriente e aqui nas Américas. O Brasil deve enormemente a sua evangelização aos primeiros jesuítas que, com o nosso grande santo José de Anchieta, né? São José de Anchieta, foram os evangelizadores do nosso país. Mas eu gostaria de partilhar com vocês a importância, né, de um livro escrito por Santo Inácio. São os famosos exercícios espirituais. Talvez quem não conhece a história desse livro não dê tanta importância, porque, afinal das contas, o que são os exercícios espirituais? É um livrinho feito para acompanhar as pessoas num retiro. É isso que as pessoas avaliam. No entanto, os exercícios espirituais talvez seja o livro que mais fez conversões na história da Igreja. Sim, na época de São Francisco de Sales, que viveu um século depois de Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales diz assim que os exercícios espirituais converteram tantas pessoas quantas eram as letras naquele livro. Veja, isso apenas um século depois. O que é que nós não diríamos no século XXI? Quantas e quantas pessoas se converteram através desta pequena obra. Pequena em tamanho, mas grande em importância e grande em inspiração divina. O mais admirável é que Santo Inácio escreveu esse livro no início da sua conversão. Ou seja, como eu acabei de comentar, ele era inicialmente um cavaleiro, ele queria as honras da cavalaria, estava encantado com uma moça, né, uma princesa importantíssima com a qual ele queria se casar. No entanto, ele sabia que se ele ficasse coxo, se ele ficasse manco de uma perna, dificilmente ele iria se casar com a sua amada. Ele se submeteu às duas dolorosas cirurgias por causa, né, desta sua vaidade de querer se casar, mas
Deus tocou o seu coração. Inácio então deixa tudo por amor a Cristo. Inácio deixa as honras da cavalaria terrena para querer a glória de Deus. E então ele procura, né, fazer passos espirituais, dar passos espirituais para a sua conversão. Ele foi então até Manresa. E nesse lugar, fazendo seu retiro, é que ele teve experiências místicas extraordinárias e foi ali que ele escreveu o livro Exercícios Espirituais. Inácio era recém-convertido. Ele não tinha cultura teológica quase nenhuma. Mal tinha sido alfabetizado. E, no entanto, esse livro só pode ter sido um livro inspirado por uma inspiração divina. É um livro muito acertado. O que é que tem de tão especial no livro dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio? É o fato de que os exercícios são feitos para fazer com que pessoas que estão procurando uma finalidade, uma razão de ser para a sua vida, que não seja Deus, desentortem as suas vidas e comecem a buscar Deus. Esse é o princípio e o fundamento de todos os exercícios espirituais. O homem foi criado para amar e servir a Deus. Foi criado para a glória de Deus. E todas as criaturas, os bens materiais, né, até mesmo os nossos corpos, tudo isso foi criado por Deus para nos servir. E nós temos que nos aproximar das criaturas, dos bens materiais criados por Deus, na medida em que eles nos aproximam ou nos afastam de Deus. Então, os exercícios espirituais de Santo Inácio são uma grande meditação em que Santo Inácio nos conduz, como um pai que conduz o filho pela mão, em meditações. E essas meditações, a pessoa vai se dando conta o que é que ela veio fazer nesse mundo. Ou seja, qual é a razão de ser, qual é a sua missão, qual é a razão de ser da sua vida. Então, nesse dia de Santo Inácio, nós podemos e devemos fazer essa pergunta. O que é que eu vim fazer nesse mundo? Eu tenho uma missão, eu tenho uma razão de ser. Ninguém foi jogado neste mundo a esmo, sem razão de ser. Pode ser que você esteja procurando uma finalidade bastante nobre. Veja, Santo Inácio era um homem de uma enorme virtude. Ele queria as glórias da cavalaria, queria se casar com uma princesa importante, etc. Mas todas essas coisas eram objetivos bastante nobres, honrosos, elevados, honestos. Santo Inácio não estava querendo pecados. Ele não tinha uma vida de grande pecador. Se nós formos comparar a vida de Santo Inácio antes da sua assim chamada conversão, nós vamos ver que Inácio já era um homem de virtudes e de qualidades extraordinárias. Santo Inácio, por exemplo, não aceitou, durante o cerco de Pamplona, uma trégua desonrosa que os franceses estavam propondo aos espanhóis. Ele chegou e disse: não, é melhor, né, morrer com honra do que nós nos entregarmos numa trégua tão vergonhosa como essa. Veja, era um homem de valor, era um homem de virtude, era um homem de grande porte moral. E, no entanto, ele fazia todas essas coisas boas e virtuosas pela razão errada. Errada, me entenda bem, errada não quer dizer desonesta, errada não quer dizer pecaminosa, errada quer dizer não era por Deus, era por realidades criadas, por criaturas. Os exercícios espirituais de Santo Inácio mostram que, por mais que nós façamos coisas boas, honrosas e virtuosas, se nós não as fazemos por Deus como razão última, como fim último, como porquê da nossa existência,
no fundo, nós estamos vivendo uma existência vazia. Então, se pergunte, por que é que eu vim a este mundo? O que eu vim fazer nesse mundo? Eu me dei conta já que eu vim aqui para amar e servir a Deus e, com isso, alcançar a glória do céu e a glória de Deus? Pois bem, se você não se deu conta disso, acho que você precisa fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio para desentortar a sua vida aparentemente virtuosa. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.